Oi, gente! Meu nome é Juliane Salles, sou aluna da Faculdade Santíssimo Sacramento e hoje, juntamente com meu grupo, estaremos apresentando um assunto muito importante, que é controle de constitucionalidade, que é uma parte importante, é um pilar para o nosso ordenamento jurídico. Meu grupo é formado por mim, Juliane Salles, Samuel Fernandes, Tainá Rayane, Carl Raquel, Emerson Brito, Diógenes e José Lucas. E para iniciarmos nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre qual a importância do controle de constitucionalidade, para que possamos entender. Ele garante a supremacia da Constituição, assegura o nosso ordenamento jurídico, que é super importante, garante os direitos dos cidadãos e também mantém o equilíbrio entre os poderes. Então é por isso que o controle de constitucionalidade é muito importante, porque além dele preservar o nosso ordenamento jurídico, ele protege a garantir uma proteção mais ampla e eficaz da Constituição. O Brasil ele adota dois modelos de controle de constitucionalidade, que é o modelo e agora de vamos fundo entender e um pouquinho concentrado, sobre cada para detalhe poder do combinar controle de os diferentes constitucionalidade. sistemas jurídicos. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre cada modelo. Bom, gente, me chamo Samuel Fernandes e agora, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar sobre o controle difuso de constitucionalidade. O que é o controle difuso de constitucionalidade? Nesse tipo de controle, nós temos uma ação judicial onde o pedido principal não é que seja declarada a inconstitucionalidade da norma, mas, em sentido diverso, a declaração da inconstitucionalidade da norma é requisito, condição para que o pedido do autor seja deferido. A partir disso, podemos concluir que ele é exercido de forma incidental e por via de exceção. Além do mais, nós podemos salientar que ele é realizado diante de um caso concreto e também por qualquer ação judicial, onde qualquer órgão possui competência para realizar, qualquer órgão do Poder Judiciário possui competência para realizar o controle difuso de constitucionalidade. É importante também a gente acrescentar que qualquer pessoa possui legitimidade para demandar esse feito. Basta ela fazer parte do processo, seja ela autora, réu, terceiro interessado, Ministério Público ou até mesmo o magistrado de ofício. É importante também a gente destacar que os efeitos da decisão são efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento da edição da norma. Porém, em via de exceção, pode o STF declarar os efeitos da decisão ex nunc ou efeitos futuros a partir de uma data determinada. Além do mais, os efeitos possuem inter partes, ou seja, apenas os efeitos serão dirigidos para as partes que compõem o processo. Dessa forma, a lei, mesmo sendo declarada inconstitucional para aquelas partes, ela não será retirada do ordenamento jurídico, ainda assim produzindo efeitos para terceiros. Entretanto, como também de maneira excepcional, o STF pode estender esses efeitos para todo mundo, através, por exemplo, de súmula vinculante. Bom, espero que tenham entendido sobre o controle difuso de constitucionalidade, pois é um instrumento de suma importância para o nosso direito brasileiro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o controle de constitucionalidade concentrado. Ele é realizado por um único órgão, como o STF, em âmbito federal, ou os TJs, os Tribunais de Justiça em âmbito estadual. Ele visa justamente analisar a constitucionalidade de leis em tese, e não em casos específicos, em casos concretos. Seus efeitos são erga omnes para todos, vinculando todos os órgãos do judiciário e também a administração pública. Esse controle é exercido por meio de ações específicas, como, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade, que é o caso da ADI, a ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF, que nós já vimos em sala, e também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ADO. As principais características, como eu já falei, desse tipo de controle que é realizado por órgãos únicos, por ter caráter objetivo, diferentemente do controle difuso, por exemplo. O controle concentrado, ele não se baseia em um caso concreto, ele atua sobre a própria norma em abstrato, questionando sua compatibilidade com a Constituição Federal. Tem efeito erga omnes para todos, as decisões têm validade para toda a sociedade, ou seja, elas são vinculantes para
todos. E como eu já falei, tem uma via de ação específica, né? Tem as ações específicas. E agora nós vamos diferenciar cada uma delas. A ADI, ela questiona diretamente a inconstitucionalidade, né, de uma lei ou um ato normativo federal. A ADC, ela busca declarar a constitucionalidade de uma lei federal para acabar com a insegurança jurídica causada por diferentes entendimentos judiciais sobre a matéria. A DPF, ela é usada para questionar atos normativos que não se encaixam nos critérios das outras ações, ou para as leis anteriores à Constituição Federal ou leis municipais de especial relevância. E por último, a ADO, que trata da inconstitucionalidade por omissão, quando a autoridade responsável pela criação de uma norma jurídica prevista na Constituição, assim, deixa de fazer. Olá, meu nome é Tainá. Eu vou falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como ADI, que é um dos principais instrumentos do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. A ADI é utilizada quando se quer pedir ao Supremo Tribunal Federal que declare que uma lei ou ato normativo é incompatível com a Constituição Federal. Ou seja, sempre que uma norma viola a Constituição, a ADI é um mecanismo usado para retirar essa lei do ordenamento jurídico. O objeto da ADI são leis e atos normativos federais ou estaduais que, com caráter geral e abstrato, incluem, por exemplo, medidas provisórias, leis complementares, decretos autônomos e leis delegadas. É importante lembrar que leis municipais não podem ser questionadas por ADI, apenas por ADPF. Sobre os legitimados, a Constituição traz uma lista no artigo 103, que podem propor a ADI o Presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, as mesas das Assembleias Legislativas, o Conselho Federal da Ordem, partidos políticos com representação no Congressos e confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. A base normativa da ADI está na própria Constituição, principalmente no artigo 102 e 103, e também na Lei 9.868, que regulamenta todo o procedimento. Falando agora sobre o procedimento, ele começa com a petição inicial, que deve indicar qual é a norma questionada e por que ela é inconstitucional. Depois o processo é distribuído ao Ministério Relator do STF. O relator pode pedir informações às autoridades responsáveis pela norma ou via o Procurador-Geral da República e, se for o caso, conceder uma medida cautelar para suspender temporariamente os efeitos da lei. Por fim, o processo vai para julgamento do plenário do Supremo, onde os estados decidem se a lei será declarada inconstitucional ou não. A decisão da ADI tem efeito erga omnes, ou seja, vale para todos e também efeito vinculante. Em resumo, a ADI é um instrumento essencial para garantir a supremância da Constituição e garantir que nenhuma lei contrarie os princípios constitucionais. Olá, me chamo Diógenes e irei aqui falar sobre a ADO. A ADO nada mais é que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Ela serve basicamente para lidar com problemas que acontecem com bastante frequência, onde o Estado acaba sendo omisso com suas obrigações. Então, essa falta de ação ela acaba prejudicando a vida de muitas pessoas, né? E ferindo os direitos dessas pessoas, né? Então, a ADO ela serve justamente para isso. Ela serve para que o STF olhe e diga: existe uma omissão aqui e esse problema deve ser resolvido, né? Então, o tribunal, a partir desse momento, ele determina que o poder competente ele possa tomar providências para corrigir essa falha, né? Um exemplo claro que eu posso trazer aqui é a ADO 26, onde o STF ele reconheceu que o Congresso ele estava sendo omisso ao tratar da criminalização da homofobia e da transfobia, né? Onde esses grupos estavam sendo completamente desamparados e estavam abandonados, sem apoio nenhum por parte do Estado. Então, por fim, né, a ADO ela é uma ferramenta muito utilizada para lembrar o Estado que o Estado tem obrigações e essas obrigações elas precisam ser colocadas em prática, né? Que a Constituição ela não pode ser ignorada. Então, os direitos que ela traz precisam sair do papel, né? E chegar na vida das pessoas, na vida real dessas pessoas. Além do mais, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e muito obrigado. Só falando sobre a ADC, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade, e ela é um instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, julgado exclusivamente pelo STF, e tem como finalidade declarar que uma lei federal é constitucional quando existe controvérsia judicial relevante sobre sua validade.
ela foi criada para garantir a segurança jurídica e a uniformidade nas decisões, evitando que juízes e tribunais adotem entendimentos diferentes sobre a mesma norma. A ADC só pode ter como objeto leis ou atos normativos federais posteriores à Constituição de 88. Para ser admitida, é obrigatório demonstrar que há decisões judiciais conflitantes em relação à constitucionalidade da lei. Os legitimados para propor a ação são os mesmos do artigo 103 da Constituição, sendo o Presidente da República, mesas da Câmara e do Senado, governadores, PGR, OAB, partidos políticos, com representação no Congresso e entidades de classe de âmbito nacional. O procedimento inclui a petição inicial demonstrando com a controvérsia, manifestação do advogado-geral da União, defendendo a constitucionalidade, parecer do Procurador-Geral da República e julgamento pelo plenário do STF, o qual decide por maioria absoluta. A decisão possui efeito erga omnes e vinculantes, valendo para todos e obrigando a administração pública e o judiciário. Via de regra, ela produz efeito retroativo, mas o STF pode modular os efeitos conforme a necessidade. Senhores e senhoras, hoje eu apresento uma síntese sobre o controle de constitucionalidade concentrado, com foco na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e regulamentada pela Lei 9.882 de 1999. A ADPF é um instrumento de caráter subsidiário criado para evitar ou reparar lesões e preceitos fundamentais, especialmente nos casos em que não existe outro meio eficaz capaz de sanar a controvérsia. Seu grande diferencial é a amplitude. A ADPF pode ser utilizada para questionados normativos anteriores à Constituição de 1988, atos municipais e até mesmo situações concretas cuja repercussão viole preceitos essenciais, como direitos fundamentais, princípios sensíveis ou regras basilares do Estado Democrático de Direito. Além disso, a ADPF possui efeito vinculante e eficácia contra todos, o que significa que a decisão do STF se irradia para todo o ordenamento jurídico, garantindo uniformidade e proteção estrutural dos valores constitucionais. Em síntese, a ADPF cumpre papel indispensável no sistema brasileiro. Ela fecha lacunas, impede lesões a princípios fundamentais e reforça a função do STF como guardião da Constituição.